Vamos lá, gente, aula 36. Falaremos hoje sobre comunismo e anarquismo também, tá? Vou juntar as duas aulas, vou tentar juntar em uma. Se eu não conseguir, aí na próxima aula, na próxima semana, eu falo sobre anarquismo, tá bom? Mas vamos tentar falar tudo hoje. Na aula anterior eu falei sobre capitalismo. Peraí que eu deixei cair minha máscara. Falei sobre capitalismo. Dei o exemplo lá da fabriquinha de máscara que eu acabei de derrubar no chão. Que beleza. O que é o comunismo? Quando acontecem as revoluções iluministas, as monarquias são derrubadas, lá na Revolução dos Estados Unidos, inglesa, francesa. Lembrando, vocês vão lembrar disso. As monarquias são derrubadas e o que vai vigorar, o que vai passar a vigorar é o capitalismo. Então aquela coisa do rei ser os donos das meios de produção cai e agora você vai ter, mesmo nos lugares que o rei continua, tá? O rei perde a hegemonia dos meios de produção, o controle dos meios de produção, que vão passar para a iniciativa privada, para a burguesia, tá? Aquela mesma burguesia que fez todo o processo para derrubar o rei, herdou os meios de produção. Ninguém faz nada à toa, ninguém dá ponto sem nó, tá? A burguesia, ela fez por onde derrubar o poder da igreja e a realeza, através do renascimento e do iluminismo, e ganha com isso, fica com a herança, que são os meios de produção, que antes eram da igreja e principalmente dos reis. Esse sistema capitalista é colocado e logo as pessoas vão abandonar o campo, vão mudar para a cidade, vão trabalhar em fábricas, vão ser obrigadas a consumir produtos que antes elas não consumiam, roupa, sapato, que no campo elas não usavam, agora elas vão usar. Elas produzem, mas elas também compram, que é o que vai girar a economia capitalista. E as pessoas vão perceber que é injusto, que não funciona exatamente, não é o sistema mais justo possível, que existe uma exploração forte, uma exploração rude, tá? E aí vão começar a criar alternativas para isso, tá? Você vai ter logo no início lá Thomas More, que vai escrever um livro chamado Utopia, que vai criar uma sociedade comunal, onde as pessoas vivem, compartilham. Ele vai criar uma ideia de uma sociedade muito mais justa. Do mesmo jeito que Adam Smith e outros elaboraram a ideia do capitalismo, que foi aplicado, Thomas More vai criar uma ideia chamada de utopia, o sonho que não se realizará. Isso seria utopia. Um sonho impossível. E a partir daí outras pessoas vão sentar, estudar e criar outras opções ao capitalismo, opções para substituir o capitalismo. A mais famosa de todas é o comunismo. Tá? Por quê? Porque ela chegou a ser aplicada, não como planejada, mas foi aplicada. Através de Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Marx, um estudioso do capitalismo, estudou detalhadamente todas as fases do processo capitalista, identificou as falhas, os meios de exploração, colocou tudo em um livro que chama o Capital, que são 10 livros dessa grossura, assim, terríveis de ler. Pouquíssima gente leu esses 10 livros, eu não sou uma delas, de trechos. A maioria das pessoas leu trechos. O que ele vai fazer? Ele vai identificar o mecanismo de exploração do capitalismo e depois ele vai criar um sistema que, segundo ele, substituiria o capitalismo de uma maneira muito mais justa. Um sistema que vai ser baseado no quê? Na coletivização dos meios de produção. Então quem assistiu a aula anterior, espero que todos, quem não assistiu vai ter que assistir agora, porque eu não vou explicar de novo. Os meios de produção são privados, são de indivíduos. No comunismo ele prevê o quê?
que os meios de produção sejam desapropriados, ou seja, que as pessoas percam a posse dos meios de produção, e que esses meios de produção sejam coletivizados. Com quem? Com os funcionários. Então, que as pessoas que trabalham serão os donos daquele meio de produção. Então, naquela fazenda gigantesca, onde o fazendeiro tem lá 50 funcionários, o fazendeiro perde a posse da fazenda e vai trabalhar com os outros funcionários que todos administrarão a fazenda. Então, você coletiviza os meios de produção, tá certo? Então, essa é a grande mudança que o Marx diz. Qual que é a mudança disso? Naquela fábrica que eu falei na aula anterior de máscara, lembra que lá a fábrica gerou 100 mil de dinheiro, tinha um gasto de 10 mil com imposto, aluguel, tudo, sobrava 90? Isso vai continuar igual. Só que quando sobrar os 90, de quem era o 90 no capitalismo? Meu, e eu pago as costureiras o mínimo que eu puder, para sobrar mais para mim. No comunismo não tem eu. Os 90 mil são das costureiras. Então elas ganhariam, em teoria, ganhariam muito mais, administrariam a fábrica, veriam as mudanças que precisariam ser feitas. Se uma deixar de fazer, as outras, existe um colegiado, um conselho que pode mandar embora, por outra no lugar. Funcionaria normalmente a fábrica, só que não teria a figura do dono, que é a figura mais inútil da fábrica. O dono é a figura mais inútil. Se você pegar as grandes empresas, elas nem têm dono, são ações, são sócios que nunca nem pisaram na empresa. A empresa funciona perfeitamente sem nenhum deles. Então, no comunismo seria isso, não teria essa figura e não haveria lucro individual, seria coletivo. Tá? Essa é a grande mudança proposta pelo comunismo. Um sistema onde todos teriam ganhos similares, onde o consumo não seria tão incentivado, onde o governo teria, ou a gestão, num primeiro momento, o socialismo, teria de garantir os itens básicos de sobrevivência iguais para todos, alimentação. Alguém comentou em alguma aula aí, podcast, não sei, que no comunismo as pessoas passam fome. Isso é a maior inverdade da história. Existem estudiosos, capitalistas, que dizem que se for para ser pobre, que é melhor ser pobre num país comunista. Porque num país comunista, todos recebem comida, educação, saúde e segurança do governo. Então eles têm garantido isso, diferente do capitalismo, que se você não tiver dinheiro, você não come. Então é muito mais fácil passar fome no capitalismo do que no comunismo. O comunismo tem N problemas, vários, não estou aqui defendendo, não. Diversos, a pessoa é privada de uma série de coisas, mas passar fome não, de jeito nenhum, tá? Você pega países como Cuba, as pessoas não passam fome. Coreia, China não passam, as pessoas, o básico o governo oferta de graça e de qualidade para todos. Além disso é que é o problema, as pessoas, os bens de consumo, tudo isso aí fica realmente na dívida. Tá? As pessoas não vão ter acesso como no capitalismo, porque no capitalismo você incentiva o consumo, no comunismo não. No comunismo é uma coisa coletivizada, as pessoas vivem pelo coletivo, trabalham pelo coletivo e não pelo indivíduo, tá certo? Então essa é a ideia básica do comunismo, essa é a grande mudança. Parece bobagem, mas é uma mudança gigantesca. Você imagina hoje, para um país como o Brasil, isso não vai acontecer, tá? Tem gente falando aí que tem comunista no Brasil, isso é uma bobagem, pura besteira, tá? Porque o partido A, o partido B era comunista. Os partido A e o partido B ficaram no governo por anos. Se eles fossem comunistas, o Brasil já era comunista. Vamos abrir a mente, né? Não tem comunista no Brasil, tem pessoas que adoram o comunista, mas o movimento comunista no Brasil não tem essa força, nunca teve e nunca terá. O Brasil não vai virar comunista. Mas supondo, se hoje o Brasil vira comunista, todos os donos de fábrica perdem as fábricas, todos os donos de comércio perdem o comércio. Tudo vai ser coletivizado, os grandes fazendeiros, latifundiários, que têm fazendas gigantescas, com milhares de cabeças de boi,
que contrata lá um monte de peão e paga um salário de fome para esses caras. Os donos, os fazendeiros perdem a fazenda e os peões que vão ser os donos da fazenda. Inimaginável isso acontecer. Imagina se a classe alta, se os ricos, se os poderosos deixariam isso acontecer. Claro que não. Por isso que existe tanta crítica, uma crítica exagerada ao comunismo. A ideia do comunismo. Não vamos esquecer que o Marx escreveu uma ideia. Do mesmo jeito que o Adam Smith escreveu uma ideia, o Marx também escreveu uma ideia de como seria. O Marx dizia que o capitalismo é uma exploração tão grande que essa exploração ia chegar um momento que ela ia ser tão pesada que o proletário, que são os trabalhadores, iriam contra a burguesia, derrubariam a burguesia e tomariam o controle colocando o comunismo. Aconteceu? Aconteceu. Em alguns lugares isso aconteceu. Não da maneira como Marx previu, mas aconteceu. Então você tem o primeiro país a se tornar comunista foi a Rússia, em 1917. E aí se torna a União Soviética. Comunista, União das Repúblicas Socialistas, que o socialismo é uma fase do comunismo, soviéticas que os conselhos de trabalhadores, que a gente chama de conselho, lá se chama soviete, por isso soviética, tá? República Soviética é a república dos conselhos, onde os conselhos de fábrica, de fazenda, os conselhos de proletários, de trabalhadores, governariam, tá? Comandaria as fábricas e os meios de produção. Essa era a ideia. Na Rússia não foi isso que aconteceu. Pegaram a ideia do comunismo, mas fizeram algo diferente, que leva o nome de comunismo, parece o comunismo, mas não é o comunismo. Na Rússia, ao invés de coletivizar os meios de produção, se estatizou os meios de produção. Então pegaram a fazenda, que era do fazendeiro, do dono da fazenda, tiraram dele, mas não entregaram para os trabalhadores, ficou sendo do governo. E aí os trabalhadores que antes trabalhavam e eram explorados pelo fazendeiro, agora vão trabalhar e ser explorados pelo governo. Então não é um comunismo, é um outro tipo de comunismo, não o que o Marx colocou, tá? Isso foi feito em Cuba, na Coreia, em todos os lugares comunistas do mundo. O comunismo que foi aplicado não é o comunismo do Marx, não é a ideia dele. Foi colocado o comunismo soviético, o comunismo que surgiu na União Soviética, que esse sim tem uma infinidade de problemas, de restrições que transformaram o comunismo num sistema econômico tão ou mais abusivo e exploratório que o capitalismo. A pessoa que morava na União Soviética, ela tinha liberdade? Não. Ela tinha garantido lá alimentação, trabalho, saúde de primeira qualidade, segurança, educação de primeiríssima para todos, mas parava aí. Além disso, ela não tinha quase nada. Ela não conseguia sair, ela não conseguia ir para outro lugar, buscar outro meio de vida. A ascensão social também não existia. O governo controlava, era uma ditadura comunista. Tá? Não houve uma coletivização como Marx previa, né? Então, o comunismo como ideia é sensacional. O comunismo como ideia, se você falar para mim o que você prefere, comunismo ou capitalismo? Embora eu ache que o capitalismo está estabelecido em ponto final, o capitalismo venceu. Muita gente vai falar que isso é triste, que eu estou sendo pessimista, mas venceu, tá? Venceu. Na realidade, venceu. O comunismo como ideia é muito melhor. Como ideia. Como prática, não. Aí como prática é discutível. Continuar capitalista ou ser comunista como era na União Soviética? Puxa, eu sinceramente, explorado por uma pessoa ou explorado pelo governo? É complicado, não teria uma resposta agora sim para essa pergunta, tá? Talvez nunca tenha. Agora, entre o comunismo criado por Marx e o capitalismo que existe hoje, que é uma exploração rude, uma exploração desumana,
é óbvio, a ideia do comunismo é muito mais sedutora. Na prática, porém, não funcionou, tá certo? Anarquismo vai seguir na mesma tendência do comunismo, vai surgir pouco depois. Você vai ter grandes escritores sobre pessoas que idealizaram e transformaram a ideia anarquista. Vai fazer muito sucesso o anarquismo em sindicatos, principalmente de Itália e Espanha, lá no começo do século XX, mas ele nunca chegou a ser empregado diretamente. Tá? O que seria o anarquismo? Seria a total ausência de governo, tá? De regras estabelecidas. Segundo os anarquistas, você coletiviza tudo e a própria população, a própria vida, o convívio coletivo, os interesses coletivos individuais vão criar margens de convivência. Tá? É uma ideia utópica? Existe anarquismo? Em país, nunca. Você tem pequenos grupos anarquistas, tá? Em vários lugares do mundo, tá? Comunidades pequenas anarquistas, onde todos trabalham, todos plantam, todos colhem, todos dividem. Existe uma harmonia, uma decisão de regras de convívio coletiva. Existem pequenos grupos, funciona. Num pensamento macro, num pensamento maior, eu acho utópico demais, assim, não consigo enxergar isso. Acho difícil que algumas pessoas enxergam, mas eu não consigo imaginar isso aplicado num país. Pegar o Brasil, com 230 milhões de habitantes, onde todos somos criados e crescidos num sistema mega individualista, cada um pensando no seu, no meu emprego, meu carro, minha casa, minha família, tudo meu. Você ter uma transformação para o nosso, não consigo imaginar, tá? Não consigo imaginar no comunismo, isso sendo aplicado hoje, e no anarquismo, então, menos ainda. Tá? Mas essas teorias existem, e é bom que elas existam para haver um enfrentamento com o capitalismo, porque o que acaba segurando a ganância capitalista é justamente a existência de outras possibilidades. Tá? A existência de um possível comunismo, de um possível anarquismo, de uma possível revolta proletária, acaba segurando a ganância da exploração. Tá? Se não houvessem esses freios, a exploração talvez fosse muito maior. O mundo, em um dado momento, achou que esse freio nunca existia. E o capitalismo começou a engolir as pessoas. E aí a Revolução Russa, o surgimento da União Soviética, outros países se tornando comunistas. Aqui na América, Cuba, na cara dos Estados Unidos, virou comunista. Isso trouxe aos capitalistas um medo de que isso se espalhasse, que fez com que vários benefícios, várias migalhas fossem jogadas aos trabalhadores. Tá? Então, quando os grandes empresários, no meio do século passado, na primeira metade do século passado, viram o comunismo crescer, eles começaram a reduzir a força da exploração, dar alguns benefícios a mais aos funcionários, na intenção de que eles não pendessem para esse lado comunista. E até hoje isso tem força. Há muitas coisas, muitas migalhas que essa galera joga pra gente, é migalha, tá? Essas migalhas são jogadas por quê? Porque eles temem que a gente entre num estado de revolta tão grande, de exploração tão grande, que busquemos outro meio de sobreviver, uma transformação social e econômica. E aí essas migalhas são jogadas para evitar que a gente fique muito descontente. Tá? Isso tudo é bom para você entender como funciona. Vocês são jovens, hoje talvez você olhe para isso e fale, putz, e daí? Mas em pouquíssimo tempo, muito mais rápido do que vocês imaginam, vocês vão estar no mercado de trabalho, vão passar por isso na pele, vão sentir na pele o quanto dói ganhar um salário mínimo e o nada que esse salário mínimo vale.
E enquanto você vai ver pessoas ostentando riquezas gigantescas sem ter feito absolutamente nada por elas, tá certo? E é duro, é duro. Quanto mais você trabalha, mais você cresce, mais você vai enxergando isso. E aí o que cabe a gente? Lutar para procurar um posto mais alto nesse sistema, que não tenham grandes esperanças que será quebrado ou modificado, porque eu não acredito. E aí cabe a nós todos, principalmente vocês jovens, buscar um meio de se encaixar nele da melhor forma possível, tá certo? Bom final de semana, até semana que vem conseguimos falar de tudo. Semana que vem falaremos sobre imperialismo e aí encerramos oficialmente o 8º ano e iniciamos o 9º ano, beleza? Bom final de semana a todos, se cuidem, até lá!